Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos aí a mais um episódio do nosso querido Lean Podcast. Isso mesmo, esse espaço aqui para falarmos sobre autoconhecimento. E hoje temos mais uma estreia aqui nos estúdios Lean Podcast. Estamos ele com o médium Reginaldo Quântico, diretamente da colônia terapêutica Dr. Fritz, na cidade de Palmelo, Goiás, que é a capital espírita do Brasil. Hoje teremos um assunto incrível. Muito obrigado pela presença, viu, Reginaldo? Poxa, que honra estar aqui com vocês. A nossa gratidão pelo convite, né? É sempre um prazer falar sobre esse momento aí de expansão aqui no Lean Podcast. Com certeza, e será uma baita expansão da consciência. Fiquem aí, porque vocês que nos assistem sabem que a gente fala muito aqui sobre esse momento que estamos vivendo, chamado transição planetária. E a gente recebeu aqui o Reginaldo, que ele tem todo um trabalho maravilhoso acerca da egrégora do Dr. Fritz. Então, a gente não tem outra pergunta para começar o nosso papo de hoje, que é, Reginaldo, qual é a visão do Dr. Fritz em relação à querida transição planetária? É uma boa pergunta. Eu acredito que esses missionários, né, particularmente Dr. Fritz, Dr. Adolf Fritz, ele gosta que chama pelo nome. Porque tem outros, né, campos aí, outras nomenclaturas que também usam o nome dele. Então, existe aí 4 Fritz hoje no Brasil. Mas ele faz questão de falar. Adolf Fritz Hans, que é o mesmo que trabalhava com Zero Igor. Tem outros aí que também são Fritz, mas são médicos, mas de outra, né, faixa etária da medicina, que também trabalham no Brasil. Então, ele sempre diz, meu nome é Adolf Fritz Hans, que é o que trabalha com a gente e que trabalhava com Zero Igor. Então, particularmente, ele sempre comenta a respeito dessa transição que está acontecendo aí, essa transição planetária, mas que nunca ele faz parte desse movimento de mudança, né, da nossa raça humana e várias outras. Depois falamos sobre isso, mais no final. Particularmente, ele saiu do corpo aí, 1917, né? Eu sou suspeito, porque eu nasci no dia 17. Na Primeira Guerra Mundial, e iniciou-se aí essa mudança planetária. Não foi agora que iniciou. Essa mudança já está acontecendo já há muito tempo. Mas agora nós estamos aí no ápice, né? Bem no momento, no auge de toda a situação. E ele comenta que fomos alertados, né, na Segunda Guerra Mundial, quando ativou a primeira bomba aí, né? Foi movido aí moléculas em campos que não era suposto, que compromete as esferas perto da Terra. Hiroshima e Nagasaki, certo? Sim, exato. Quando o Oppenheimer, aí eu tive a ansiedade aí de ir e fui conhecer Berkeley, né, onde fizeram a bomba atômica. Eu tive aí pessoalmente, morei do lado aí alguns anos. Então, quando fabricaram essa bomba, aí foi ativado um campo de força e abriram portais ao qual o nosso planeta até hoje sofre com as consequências dessa bomba. Quem já participou de uma guerra, ele nunca mais é o mesmo. E aí, na Segunda Guerra, né, infelizmente, houve aí um desequilíbrio vibracional planetário. E foi acelerado a limpeza planetária. Limpeza que eu digo, quando a energia está muito densa, sem dúvida precisa aí transmutar essa energia. E esses engenheiros planetários, que está aí, são nossos professores, quando percebe que o aluno não quer aprender a própria evolução, ele é colocado aí, né, numa alerta. Ó, até a final do ano, se não passar, temos que removê-lo para outra classe. É o que aconteceu em 1945, né, 44 para 45. Aí fomos alertados que deveria mudar o campo da Terra, a forma que estamos aí aprendendo a evolução. E houve aí uma reunião, houve um concílio, e o Fritz estava presente. Como outros, né, também, como Ismael, o mentor do Brasil, né? Estava aí o Dr. Adolfo Bezerra de Menezes, Francisco de Assis, né? Várias egrégoras. E aí houve um concílio para que essa limpeza fosse limpa, realmente, a energia que estava comprometida já desde a Primeira Guerra. Porque você cria um campo de força, né? Quando você cria uma molécula e ela vira antimatéria, ela retorna para o mesmo campo, o mesmo remetente. É o que aconteceu com a Primeira Guerra. Então, a guerra é um campo umbralino que você abre aqui na superfície planetária. Isso foi feito novamente pela segunda vez e se tornou perigoso. E ele participou dessa reunião, já fora do corpo, né, que desencarnou em 1917. Quando nós nos encontramos aí,
todo aquele que trabalha com Fritz teve uma ligação com ele no passado. Eu, particularmente, o conheci no Coliseu Romano, né? Porque o Fritz já foi gladiador. Todo espírito... Em outras vidas dele. Exato, em outras eras, em outras caminhadas. Esses espíritos que são destemidos já foram guerreiros, já foram seres que caminharam na Terra com coragem. E aquele ser que nessa transição planetária que não vibrar na coragem, vai ser muito difícil ele permanecer no planeta. Vai ser bem complicado. Porque a coragem é uma frequência elevada, né? Se você vê aí na escala Hawkins, a coragem, ela te conquista, abre portas. Já o medo, ele mantém você acorrentado. Quem tem medo não está preparado nem para conhecer a luz. Porque o medo é uma frequência umbralina, um campo negativado da consciência humana. Então, o medo, ele não consegue expandir nesse exato momento. Aí ele é atacado, perseguido, porque é uma sintonia. Então, a coragem é aquele campo que leva você a conhecer a fonte. Para você conhecer a fonte, você tem que penetrar nos arcanos, nas catedrais do campo astral. Então, para mim, Magdala e Paulo de Tarso vibravam na coragem. É a razão do Cristo ter ido falar com os dois, a caminho de Damasco. Porque Paulo de Tarso era um guerreiro, destemido, não tinha medo de nada. E Magdala, quem consegue acordar 3 da manhã, ir no cemitério, visitar um corpo? Então Magdala tinha coragem. Para mim, ela entendeu o recado crístico, a mensagem direta na igreja, que é o coração do ser humano. É a igreja dele, é o coração. O próprio mestre asseverou isso. E ela entendeu isto. Que a igreja de todo mundo está dentro de você. Não está lá fora. E ela entendeu o recado. Então era uma mulher destemida, que falava várias línguas. O Cristo tinha assuntos em particular com ela. Assim como tinha com Judas, falava 7 línguas. Era o contador do Império Romano. Imagina um contador cuidar da moeda do Império. Tinha que ser alguém... De confiança. De confiança? De extrema confiança. E Judas tinha amizade aí com Anás e Caifás, os que comandavam o Templo de Salomão. Então Judas também falava mais de 7 línguas na época. E a Magdala? Magdala também. Magdala aprofundou, porque ela teve o primeiro casamento, né? Encomendado, porque era assim. Até pouco tempo era assim os casamentos, né? Se você puder contar quem é Magdala, só para dar um... Claro, Magdala... Né? Só para entender. Ela veio na Terra como voluntária para ancorar a falange mariana. Magdala hoje, ela tem o nome Magdala, porque na cidade que ela nasceu tem o nome até hoje Magdala. Então as pessoas naquela época tinham um livro, no Império Romano, você tinha o primeiro nome e o segundo. Então ela levou o nome da cidade que ela nasceu, Magdala. Então ela veio como voluntária no planeta Terra, assim como a Maria, né? A mãe do mestre, do comandante, também veio como voluntária. Elas vieram das Pleiades. Certo. Quando Cristo passou por lá, porque existe vários Cristos, né? Cristo é um logo que existe no sistema. Quando ele passou por lá, visitando as galáxias, ele conheceu a falange mariana e elas se colocaram como voluntárias. Imagina o espírito desse quilate para trazer o mestre, né? Tem que ser alguém com a sintonia de um conhecimento, né, universal. E Maria, a própria mãe, e Magdala já tinha esse conhecimento. E se puseram como voluntárias para que viesse o planeta. Houve uma reunião, um concílio planetário dos seres, dos engenheiros, reuniram na 4ª dimensão com o Cristo. Isto, acredito que durou 10 mil anos essa reunião. Caramba, da reunião. 5ª para a 4ª. Da 5ª para a 4ª? 10 mil anos. Era. Exatamente, o nosso tempo. E 1000 anos da 4ª para a 3ª, preparando o corpo crístico. Tanto é que tem o nome da cidade, chama Shambhala, uma cidade cristal, que está acima de Israel até a Índia. Uma cidade espiritual. Exato, que prepara o corpo dele para adentrar nessa dimensão. Um fractal do corpo dele. Que, segundo os amigos espirituais,
a esfera, a dimensão onde ele foi iniciado, a sua evolução há milhões de anos, já nem existe mais. Há milhões de anos, já deixou de existir. Então você imagina quem é o Cristo, né? O poder desse ser que iniciou o sistema. Então foi preparado o corpo dele durante 10 mil anos, entre a quinta e a quarta dimensão. Preparando um sistema, um corpo de um sistema que não pudesse ser corrompido. De silício seria, da quarta para a terceira, para suportar o tempo dele aqui. Então, quando o ser, um espírito, tem uma bagagem muito, muito avançada, ele não fica muito tempo na matéria. Entendi. O corpo não suporta. Por isso que teve toda essa preparação ao longo de todo esse tempo para fazer com que o corpo dele suportasse esses poucos anos que ele viveu. É isso. Perfeitamente. Os O corpo 33. de carne é muito sensível. Exatamente. Foram Que é um de número fato cabalístico. 33, né? Exato. Tá. Temos aí na coluna, né? 33 vértebras. Puta. Né? Então, tudo é número e matemática. O universo é feito de matemática e frequência, e sintonia. Então, houve uma era que, se ele não tivesse vindo aqui no sistema, eu acredito que nenhum de nós estaríamos aqui hoje. Porque teria acabado antes as coisas? É porque estava vibrando naquela época uma era de escravidão. O ser humano, quando vem na Terra com missão, a maioria se perde. Para não dizer 90%. Nossa, Se mesmo as pessoas que vêm na missão, Se 90% se perdem. Todos esses guerreiros aí, missionários, esses seres, esses irmãos planetários que chegam na Terra, o ego aqui é muito forte. O poder, ele te corrompe. Porque existem seres aqui nessa dimensão que comanda, que coordena, controla tudo que move aqui. Por isso, esse momento de quarentena planetária tem uma razão. Moisés passou pelo momento de quarentena. Você está dizendo a quaresma? A quaresma também é um portal, né? E o Cristo também passou pelo momento dos 40 dias no deserto. Ele afastou de todo mundo para interagir com esses seres. E tentou, sem dúvida, convencê-los. Não vale a pena o mal, não vale a pena. E, sem dúvida, aquele que está no apego total, com o ego muito forte, ele não acredita na luz. Ele não acredita na lei de causa e efeito. Ele quer ser o seu próprio Deus do ego. Então tentou convencer o Cristo perante os 40 dias, de toda forma. E não conseguiram por quê? Ele é o próprio mestre em si, o amor ambulante. Um comandante, como você falou. Comandante planetário. Você imagina o que um aluno pode ensinar para um professor depois de milênios, né? Como pode aquele que ainda está na sombra querer ensinar algo para alguém que já galgou as plenitudes? Então, a cada 26 mil anos, o sistema universal faz uma limpeza nos planetas para que as raças possam galgar um pouco mais a evolução. E nesse momento estamos vivendo isto. Ele veio para dizer, olha, despertem. Muitos estão aqui, que chegou aqui há milênios também, não conseguiu retornar, que nós não somos daqui, né? A matéria é apenas um hospital, um laboratório, um professor. Para uns é uma cadeia, para outros é uma escola. Mas para aquele que já entendeu que nós somos seres eternos, que nós não morremos nunca, o corpo é somente uma roupa, você volta para casa com a sua experiência ou não. Só que nós usamos aí o nosso conhecimento para o lado errado da força, que está causando uma desordem planetária gigantesca, ao qual o sofrimento hoje, com tanto conhecimento, é uma escolha. Então, o que decidiram aí os comandantes, as diretrizes planetárias? Olha, a raça não está conseguindo evoluir, temos que selecionar da agora para frente. O tempo esgotou, não tem mais tempo, porque nessa dimensão tem um tempo. Você escolhe, você quer ficar na Terra quanto tempo? 60 anos? 70? 90? Você acha que está bom para você? Você decide. Você quer sair do corpo de que forma? Depende se você tiver um karma gigante que você criou com o seu próprio campo, com a sua própria escolha, porque tudo é escolha. Você tem o direito de escolha. E tem o livre-arbítrio também, né? Que para mim o livre-arbítrio é quase 100% de ego. No fundo, você não tem muita escolha.
Você veio para evoluir. E o tempo aqui, ele passa. Já que passa, e muitos se perdem por aí, e a inteligência e o conhecimento, se ele não for usado para o bem maior, ele vai criar um karma para você. Porque tudo é energia, tudo é plasma. 99,99 é plasma. Esse plasma provém do campo mórfico, que é tudo que move. Então, para você usar a inteligência para o mal, também é uma escolha. Usar para o bem também é uma escolha. Não tem como mais você dizer, eu não sabia. A consciência é uma sentinela, que é um fractal da fonte. É como se fosse uma câmera ligada 24 horas. Não morre nunca, não desliga nunca. Está sempre filmando a tua evolução. Em qualquer era que você esteja nesse planeta ou não. Nossa, muito bom, hein? Entendi. Então, já que você tem a consciência, a casa de Deus, como você pode dizer que não sabia? Já que a consciência é uma sentinela da fonte. Mas, que a fonte sabe de tudo. mas essas informações todas que você está passando para nós, desde lá que você voltou na história de Jesus e tal, como que isso tudo conecta com o momento de transição planetária que nós estamos passando hoje? Nesse exato momento, nós estamos na superfície, porque vieram muitas informações. Tá. Tinham Alexandria, né, uma biblioteca no Egito, que aqueles que descobriram que as pessoas estavam abrindo a consciência, o que fizeram lá? Saquearam, né? A maior biblioteca do mundo foi saqueada e todos os livros foram queimados. Claro que houve ali, né, furtos de alguns livros importantíssimos que foram levados para a Grécia, para Roma, mas foram queimados. Por quê? Descobriu que a humanidade estava descobrindo que a matéria é uma distração para você aprender alguma coisa. Então, queimavam as informações. Quem estava no controle não quer que a humanidade desperte de forma alguma. Por isso que existem crenças para controlar a massa completa. E lógico que hoje nós temos informação que ninguém consegue barrar. A mídia leva a informação hoje na sua casa, instantaneamente. Não precisa você hoje visitar uma biblioteca. Então, como vieram muitas informações espirituais, orientação, vieram professores de toda forma tentar alertar a humanidade. O próprio mestre comandante deu um alerta gigante. Não apegueis em nada. Por quê? Todos vão retornar. Adquire experiência e retornem. Mas um poder implacável que o ego cria nas religiões, infelizmente, na área política, controle em massa, não conseguiram a humanidade avançar. Somente quando a ciência deixou a religião, sou suspeito para falar, porque os alemães conseguiram avançar na tecnologia. Podemos observar que a medicina da Alemanha foi a primeira que conseguiu alavancar. Quando apartou da religião, a física quântica avançou. Os alemães nunca foram ligados a crença alguma. Tanto é que Lutero conseguiu fazer partir a igreja ao meio. Nasceu na Alemanha por quê? Um país com a mente aberta. O primeiro foguete que levou a Lua ao espaço foi um foguete alemão, não foi americano. Foi os alemães que fizeram foguete. E aí, quando chegou a tecnologia, né, dos automóveis, iniciou também na Alemanha. A homeopatia, através do Dr. Hahnemann, também é alemão. Então, como esse país nunca foi ligado a crença nenhuma, as religiões não conseguiram barrá-lo. Nietzsche também aí, né, com a sua mente aberta, também da área alemã. Então, aí iniciou a área da ciência. A expansão iniciou por aí. Quando apartamos o controle total das crenças, nós andávamos a cavalo 200 anos atrás. Quando deixou o apego das crenças, olha como estamos hoje. Estamos falando aqui em rede midiática, no mundo que liga o todo. Na época, não. Então, a crença acorrenta a pessoa. A crença é o primeiro passo.
Depois, precisa expandir. Por isso que as religiões estão aí nas praias. E o mundo espiritual é um oceano gigantesco, sem fim. Que todos devem adentrar para expandir a consciência. Então, o que decidiram aí? Primeira Guerra Mundial, perceberam que é um desastre. Criou um karma gigantesco. Tanto é que até hoje o Fritz não entrou na Alemanha. Pelo karma que foi criado aí. Essa atmosfera criada pela guerra criou uma antimatéria negativa, que ainda paira nesse país. E aí, ele veio para o Brasil, porque o Brasil é um coração, é um hospital planetário, é uma agricultura humana, para você, podemos dizer, purificar seu campo, trabalhar, buscar conhecimento. Todos esses guerreiros planetários que fracassaram em todos os países, nasceram, estão aqui nesse país. Os alemães, tanto em espírito quanto médios, nasceram aqui nesse país, para reconstruir o que fizeram de errado desde a Primeira Guerra. E na Segunda piorou ainda. Aí emitiram um alerta do plano espiritual. Agora chega, não pode, porque vai destruir o planeta. O campo já está sendo comprometido. Quem de fato que fez esse alerta? A Falange Mariana, que trabalha com amor incondicional. O Cristo, a verdade, ele é amor incondicional e é também da lei maior da justiça divina. É claro que houve um concílio dizendo, temos que limpar o planeta. Esses espíritos não querem evoluir e estão impedindo que os demais façam essa evolução. Por que eles não querem evoluir? Porque se embebedaram pelo ego, pelo poder, pelo apego, pela vaidade, pelo controle. Mas Pensam esses que não precisam da fonte geradora da vida. Eu posso ter o meu próprio Deus e eu quero ficar aqui na matéria para controlar os demais. Como sempre teve guerras, controles, como no Egito, né? Então, na Índia antiga, como Gangster, como também Império Romano. Então, a humanidade que tem o ego ainda inflamado em certas áreas de outros países, querem o poder. O que está acontecendo agora podemos perceber. Mas Reginaldo, uma coisa. O mundo sempre teve diversas batalhas, diversos conflitos, diversas situações horríveis. Por que esse chamado de esse stop, né? Vamos parar agora, está sendo bem agora. Por que já não foi antes isso? Existe uma confederação. Nós não estamos aí perdidos no universo. Não existe, nós estamos aqui por acaso, eu não acredito nisso. Isso é uma crença que você carrega na mente. Porque tudo que existe é da fonte. Mesmo que você não acredite, você está dentro. Não tem como você estar de fora, que tudo que existe é a fonte. Como que você não acredita e você está de fora? Não, isso não é possível. Mesmo que você não acredite, você está dentro da fonte. Você está dentro da consciência total da realidade vibracional. Então você não tem como estar de fora de algo que é tudo que move. É tudo da fonte. Então a crença pode que você decepcionou com algo que está no seu subconsciente e a partir de agora eu não acredito mais, porque você espera algo que venha para você e não veio, e aí você decepciona com a fonte. A partir de hoje eu não acredito mais, porque o meu ego está decepcionado. Então, a crença interna de cada pessoa. Mas você estava falando que a gente não está sozinho aqui. Não tem como você estar sozinho, porque temos falanges planetárias. Tá. Existem galáxias e planetas infinito. Segundo o nosso mentor amigo espiritual, o próprio comandante nesse sistema, ele comanda 9 planetas com a mente. Vamos só para deixar claro para o pessoal que o nosso comandante é Jesus. Jesus certo? Cristo, foi conhecido como Jesus Cristo aqui no planeta, mas o nome dele, Yashua, onde ele nasceu, né? E Sananda, no logo universal, que são dimensões, né? Existem dimensões, que separa a sua evolução. Nós estamos na 3ª. Então você imagina um ser que vibra na 23ª dimensão, ter que chegar na 3ª, que é considerado como umbral, que é um campo negativado do sistema planetário. Descer num campo desse. Veio para o misericórdia, porque senão já teria destruído o planeta com tanta guerra. E agora com arma biológica, com arma vibracional,
com satélites. Imaginemos uma inteligência que está agora artificial. O ser humano não precisa mais ficar, né, brigando como animais. Sim, mas voltando na minha dúvida. Então, essas falanges que comandam o planeta, elas observam que nível nós estamos. Porque nós estamos numa sala de aula nesse momento. O planeta Terra é uma sala de aula. Com alunos que precisam passar. O final de ano está aí. O tempo, ele é dado nesse planeta para você evoluir. O corpo nosso não suporta muito tempo. Em outros planetas, sim, o corpo de silício vai a 200, 300 anos. 500, 700. Mas o corpo é muito frágil. Ele não suporta. Nosso corpo, qualquer mosquito, qualquer gripe, doença, ele te derruba. Ele te tira do corpo. Então, para o que eu estou entendendo, a gente tinha falanges, né? Nós não estamos aqui, tem falanges que estão nos abraçando. Por que essas falanges resolveram dizer que agora é o momento da transição planetária e não em outros momentos, sendo que essa Terra já teve momentos negativos kármicos? Porque em outras eras nós fracassamos. Em que sentido? Em muitas eras. Em muitas experiências. Como o ego planetário é muito forte, a ilusão aqui é muito forte, o apego, você chega no planeta com uma missão, a maioria não consegue fazer. Porque você acaba envolvendo, porque é muito sutil, 100 vezes mais nessa dimensão, o lado errado da força, o lado que ainda não luz, ele é muito mais forte aqui do que a luz. Como disse o próprio Cristo, o mal já está muito bem estabelecido aqui. O bem ainda está por fazer. Que cabe a cada um decidir fazer o bem. É muita, podemos dizer, ignorância do ser humano achar que o mal vence. Não vence. Não vence. Mesmo já estando mais estabelecido. Só que agora existe alunos que já decidiu, com a sintonia, que não quer chegar perto da fonte. Eu quero chegar aonde eu vibro. Há muitos seres que ainda não entenderam que é a fonte que comanda tudo. E fazem a escolha, pensando que o lado não luz vai vencer. E fazem a escolha. Quem são esses que fazem essas escolhas negativas? Seres que estão na 4ª dimensão e na 3ª. Seres como nós. Cada pensamento teu envolve a sintonia do planeta inteiro. Cada pensamento, cada palavra que você fala, cria um campo de força e ecoa totalmente no planeta e no universo. Porque a palavra é um código. Cada palavra que eu estou dizendo aqui está abrindo portas e fechando outras. Então, já que a palavra é um código, é uma sintonia, é uma frequência, ela está ecoando agora, segundo a física atual, no universo inteiro. Não é somente aqui. Em todo o sistema universal. Todos estão me ouvindo. Então, existe um Wi-Fi de Deus. Existe o Google de Deus, que está ligado. 24 horas. 24 horas, que não apaga nunca, que não morre nunca. Pela eternidade. Então, se você não entendeu ainda que você é eterno, está muito mal informado. Porque a morte não muda caráter de ninguém. Ah, mas a gente vai morrer mesmo? Está todo mundo morrendo, vamos aproveitar a vida. Não é bem por aí a situação. Você é responsável, sim. Tudo que você fala, pensa e faz. Então, nós estamos aqui no planeta já há milênios, fracassando de queda em queda. Muito que chega com missão, ser político também é missão. Sim, apesar que a maioria não segue com ética, mas também é uma missão. Você imagina que um prefeito, um governador, um presidente que toma conta de uma nação não é um missionário? É sim. Cabe a ele, com ética, conduzir tudo isso. Esses guerreiros, esses reis que tiveram vidas, caminhadas em outros países, de outros tempos, vieram para o Brasil, para esse campo atlântico. Esse campo verde é o coração, um hospital. Reencarnaram aqui. Mesmo que você não acredite na reencarnação, é uma lei planetária. Sim. Até o Cristo passou por isto. Toda vez que você for contra a lei divina, você vai perder. Mas aí você tinha dito lá no começo que a bomba atômica abriu um portal. Sim. Ou seja, a pergunta do Ricardo lá, por que está acontecendo a transição agora?
Será que é por causa desse portal que foi aberto com a bomba atômica? Dado que se as palavras têm essa força de reverberar no planeta todo, imagina uma bomba atômica. Exatamente. Por isso que o Oppenheimer, o que ele fez? Ele correu lá e foi conversar com Einstein. Se eu ativar essa bomba, tem o risco das moléculas planetárias se conectarem e desintegrar o planeta? Desintegrar? Essa é a pergunta que ele fez para o Einstein. O Einstein disse, sim. Tem o risco da terceira dimensão das moléculas que estão conectadas com as frequências desintegrarem o planeta. E mesmo assim o cara criou. Olha a mente. A inteligência, ela é neutra. Você pode usar para fazer coisa boa e coisa negativa. A mente é sua. Então você assina aqui, Einstein. Foi aonde ele cometeu karma, porque ele assinou. Ele fugiu da Alemanha para não matar milhões, usar a ciência para matar milhões na minha terra, de jeito nenhum, ele fugiu para cá. Pediu exílio, né? Aí, os Estados Unidos, então, assina aqui, para a culpa ficar nele. Ele teve que assinar. E a bomba foi usada. Então, a inteligência é neutra. Você pode usar para ajudar muita gente. Então, fazer muito bem ou mal. Então, agora, com esse período de transição, a gente espera que o bem comece a prevalecer sobre o mal, dado... Porque a gente está em períodos de guerras agora. Que muitos falam que seja o apocalipse, né? Jesus falava... Esses já fizeram a escolha. Rumores de guerras e guerras. Sim. Se não houver uma mudança da raça humana, do bem maior, será feita uma limpeza. Não se, mas essa limpeza do mal. Não é bem assim que funciona. Existe uma confederação. E a federação, que é uma polícia do espaço, que coordena essa raça que está hoje totalmente desequilibrada. Apesar de tanto conhecimento, usando para o lado errado. Então, naquele momento que ativou a bomba, portais foram abertos. Tanto para baixo, como a simbologia da escada de Jacó. O último degrau não existe para baixo. Não. Nem para cima. Então, você pode aprofundar... Ele é infinito. Exatamente. Sempre você vai ter um próximo degrau para descer. Vai ter. Ou para subir. Você pode cair sempre. Por isso que gente que chegam aqui, quantos médios, quantos políticos não vêm aqui nesse planeta e fracassam? Que veio para fazer o bem, ajudar a humanidade e não conseguem. Tá dentro daqueles 90% lá. Exatamente, porque a força do ego e do poder é muito sutil, você não percebe quando já está ao meio da sombra. Mas esse fracasso não está muito ligado ao véu do esquecimento, de quando a pessoa nasce, ela esquece o propósito que ela veio fazer aqui? Se você soubesse, talvez já nem estaria aqui. Eu vou fazer tal coisa porque eu já sei onde vai dar o resultado. Por isso que existe a lei do véu do esquecimento. Mas foi aí seres que implantou. A nossa raça humana, ela está sendo colocada nesse momento na última sala de aula. Aqueles que não entenderam, não quiseram aprender que a lei divina é soberana, criam campos para tentar burilar a lei. Que ninguém consegue, mas tentam. O ego sempre vai tentar fazer isso. O egocentrismo sempre vai tentar achar uma saída para manobrar a lei divina. Isso é impossível. Nem o comandante Cristo fez isto. Ele não infligiu nenhuma lei. Porque ele sabia que a lei criada pela fonte, ninguém pode mudar. Respeitou todas elas. E nós, humanos, sempre estamos querendo aí manipular a lei. É onde você perde. Então, quando ativou essa bomba, foi aberto portais, tanto negativo, também para outras dimensões. E alguns seres atravessaram. E vieram aqui, infelizmente, manifestar no planeta que alimentam de energias. Para você ter saúde hoje, você tem que ter uma energia boa, o sangue limpo, boa circulação e os minerais. Sem isso, você não tem saúde. E esses seres que alimentam de sintonia da sua mente, do seu campo vibracional, porque o ser humano ele é um portal, a mente do ser humano é um portal. Se ele não cuidar desse portal, que é conectado com o timo, outro portal, você é vampirizado, dormindo, acordado, você nem percebe que esses seres te vampirizam. Então esse motivo da bomba ser ativada causou, infelizmente, uma desordem vibracional gigantesca no planeta Terra. Aquela também que fizeram experimento lá na Suíça, infelizmente, também tentaram ativar o campo. E seres que querem
viver na terceira e na quarta ao mesmo tempo, alimentam de sintonia de baixo escalão planetário. Deixa eu te perguntar uma coisinha. As pessoas que de fato construíram a bomba e tiveram ali o dever de jogar aquela bomba, ou até as pessoas que fizeram esse experimento na Suíça, eles não estavam já sendo comandados por seres trevosos? Ou seja, não é que abriu um portal para trazer coisas negativas para o mundo. Na verdade, ele foi pré-planejado já por seres trevosos, correto? Olha, quem são esses seres? Esses seres são, a maioria, seres que fracassaram no planeta, que alimentam do lado errado da força, que ainda não conseguiram evoluir, não querem aceitar a fonte, negam a fonte a todo custo. A todo custo. E nós somos seres que caminham com energia que nós conhecemos como plasma, que é praticamente um dinheiro negociável na quarta dimensão. Quarta dimensão não significa que você é evoluído. Existem várias colônias, naves, na quarta dimensão, que é uma cópia da nossa e vice-versa. Então, você sair do corpo, você vai continuar sendo a mesma pessoa. O desencarne não muda caráter de ninguém e nunca vai mudar. Caramba. Não altera nada. Você muda de casa, muda de rua, atravessa a rua e você continua sendo o mesmo. E pior, fora do corpo, o que você guarda na sua energia consciencial e vibracional e sentimental vem à tona. O corpo ainda barra você. Mas fora do corpo, você é o que você vibra. Não tem como fugir. Não tem como. Perfeito. Então, esses seres que fizeram mal na Terra usou o seu livre-arbítrio para fazer o que queiram, o que querem. Quando saem do corpo, toda essa energia, esse campo mórfico que ampliou mais ainda, ele vai viver nesse campo. E acopla junto com outras pessoas, com outros seres. Apesar de tanto aviso e orientação, o ser humano ainda escolhe vibrar no apego, no controle, na ansiedade, que se transforma em toxina no corpo físico. Porque você que a até doença vem. disse que o livre-arbítrio é ego, certo? Para mim, quem tem missão planetária séria não tem livre-arbítrio. Se você sai de uma dimensão, vem em outra com missão e chega aqui e envolve com outras coisas, você está se perdendo. Você está perdendo seu tempo e dos demais. E essa falange que te acompanha do lado astral está te observando. A sua família verdadeira é do campo astral. A da matéria, mas é um karma de aprendizado. Ou não, você devolve o que você pegou deles e eles devolvem para você aquilo que você vai receber, do que pegaram em outras eras. Então, no planeta Terra, quando você desce e pega um corpo, você vem aqui como aluno, professor, você vem aqui como aprendiz. São poucos os voluntários. Quem reencarna agora chega com muita coragem. Mas aí, se a gente for olhar, então, agora para o futuro, dado que uma hora essa transição vai acabar, ela vai se consolidar, o que a gente pode esperar para o futuro próximo e longo da Terra e da humanidade? Eu acredito que a dor é uma escolha. Com tanta hoje medicina, com tanta forma de se curar hoje, conhecimento, meditação, medicamento natural, homeopático, não importa, drogaria. A doença hoje é uma escolha. Então, você escolhe ficar doente ou não. Como assim? Sim. Por falta de conhecimento, por não cuidar do próprio corpo, por não entender as leis divinas. As pessoas, elas não querem saber de Deus, elas querem milagres. Não querem se conhecer. Se o próprio Cristo disse, conheça a ti mesmo, é a única forma de você evoluir o mais rápido possível. Conheça a ti mesmo. Não é conhecer a vida do outro, não é conhecer a religião do outro, é conhecer a si mesmo. Tudo que você busca está no seu campo. O timo é uma biblioteca dentro de você, que é uma glândula bem aqui. A medicina não faz cirurgia nesse campo aqui. É uma glândula bem no centro do seu tórax, ao lado do coração. Esse timo tem toda a informação astral da sua caminhada planetária. Aqui é a casa da fonte, é o motor de Deus. É onde está o amor incondicional. Tanto é que é o primeiro órgão a ser criado, é o coração. Ele vibra primeiro, depois os demais é feito. Então ali o amor vem em primeira mão. Então, nesse momento, alguns não querem aprender, já decidiram que não querem evoluir. Então, optam para dominar, gladiar, e não tem mais tempo para isso. Então, esses que estão aí gladiando, tentando construir batalhas,
já fizeram a sua escolha. De não evoluir. De não se conhecer. Vão ser levados. Já sabem, por isso que estão causando aí desordem no planeta. Já sabem que não tem mais permissão de ficar no planeta. Eles vão ser levados para A onde? partir da primeira bomba que foi ativada, houve um concílio e esse concílio decidiu, o planeta tem que ser limpo. Esses aqui não querem evoluir. Estão muito tempo aqui, há milênios no planeta, e agora chegou a hora. Tem que ser retirado. Porque senão, vão usar a sua própria inteligência para, infelizmente, denegrir a humanidade e o planeta Terra. Isso não é mais permitido. E o Cristo deu essa ordem que limpasse o planeta. E aí, houve um concílio mariano, porque a mãe dele disse, espera um pouco, meu filho. Essa humanidade precisa de uma segunda chance. Ela que interviu. Por isso que tem aí esta história do Chico Xavier, que eu acredito que sim é válida e tem sua validade, de 50 anos de moratória, para que mudássemos a sintonia, a conduta. Porque para mim o Cristo é uma conduta evolutiva, não é uma religião. Então... Que acabou em 2019, a moratória. Exatamente, né? Exatamente. Exatamente aí. Era suposto ter aí uma decadência gigantesca nessa data, tanto política, financeira, um sistema totalmente fora da disciplina, do controle, né? E aí houve aí esse fato aí, né? Do vírus, e foi um alerta para mim, foi o último professor que houve. Esse aí para mim foi um professor gigantesco. Por quê? Porque o professor, ele sempre quer que o aluno aprenda. Não é vantagem para a fonte ver alguém doente aqui na Terra. Não é lucro para ver um filho seu doente. Não é lucro. É prejuízo para a fonte da vida. É prejuízo para o planeta. É prejuízo para a sua família, para você mesmo. É um atraso. Mas a doença é para mais quebrar o ego da pessoa e dizer, tem algo errado. A doença é um alerta gigantesco. Então o vírus ele veio como último professor. Acordem, porque o ser humano é mais do que pensa. Ele é muito além disto. Vocês estão num véu tão profundo que esqueceram quem são. Despertem agora, porque não tem como mais esperar. A classe está chegando ao final e muitos aqui não vai conseguir passar. Muito bom. Então, como você disse que foi o último professor, voltando à pergunta do Maurício, que ele falou, o que a gente pode esperar para o futuro, então, dessa transição planetária? Nesse momento, faça o bem. O bem é a única forma de você se proteger de qualquer coisa. De você conseguir galgar a evolução. Aproximar da fonte. Do bem maior. Faça o bem, não importa. Isso é o que a gente tem que fazer, mas o que a gente pode esperar? Para si mesmo. Sim, mas vão vir mais professores? Isso. Será igual veio, né, em 2020? E que uma coisa que também me chamou a atenção foi que ele veio logo depois da moratória. Então, talvez não tenha sido uma coincidência. Terão mais professores? Como eu estava dizendo, houve uma intervenção da Falange Mariana, planetária, porque já era para ter limpado. Esse professor era para ser muito mais rígido. Ela que interviu. Como ela é amor incondicional, total. Meu filho, espera um pouco. Eles ainda têm uma chance ainda. Dê mais uns 2 anos. Que encerra agora esse ano. Então, ela interviu, toda a falange planetária mariana interviu para que o globo não entrasse em colapso total. Em todas as áreas que você possa imaginar. Devemos hoje aqui, estarmos aqui nesse momento, pela falange mariana. Ela que interviu. Porque pelo Cristo ele já tinha dado o comando. Limpa o planeta. Porque esses aqui não querem evoluir, temos que tirá-los e colocá-los em outra faculdade. Aqui o planeta não espera mais, não pode mais deixar que abrem portais como foi aberto em 44. Então agora iam tentar de novo. Imagina como está esse momento agora, um contra o outro. Então, nesse momento, a limpeza será feita. Então, aqueles que saem do corpo já são retirados do planeta. Não fica aqui mais na Terra. Mas não ter mais professores? Dessa forma aí, será feita somente a limpeza. Porque já fizeram a escolha. Quem faz o mal já fez a escolha. Então, mas você disse que em 44, com a queda da bomba lá no Japão, abriu um portal. E agora a gente está tendo muitas guerras e muitas pessoas
até cogitam a próxima grande conflito mundial, né? A Não 3G, acredito que né? isso aconteça, particularmente. Porque uma bomba liberada agora aí compromete todo o planeta. Isso, e abrir Aí, novos a portais. raça humana fica totalmente comprometida. Porque o ego, o que ele faz? Ele te deixa bem famoso e depois vai embora. Ele te deixa lá sozinho e você se vira com isso aí. É o que está no momento. Estamos no auge do ego completamente. A sombra sabe disso. O lado errado da força, o não-luz, já sabe disso. Que chegou o momento que a fonte pediu para que limpe o planeta. E eles não querem fazer isso. Já sabem que vão perder, mas agora chegou o momento de você limpe a casa. Mas é igual criança quando não quer aceitar a educação do pai e mãe. Eles choram, gritam, esperneiam. É o que estão fazendo agora. Esses aí já sabem que vão ser retirados do planeta. Por isso que E eles vão. fazem bunkers e tal, eles estão tentando fugir dessa lei divina. Você imagina uma molécula conhecida como neutrino, que atravessa o planeta sem sequer ser notado. Bunker ajuda? Porque é por sintonia a limpeza. O vírus não tem nada que barra. A sintonia, a frequência, menos ainda. A frequência acessa qualquer campo. O que pode ter na matéria barrar um espírito desse quilate? Nada. Nada. O ego, ele quer garantia. Ele quer uma aposentadoria altíssima para garantir a vida. A vida não tem garantia. Não tem. O que pode garantir você é o seu campo de alta sintonia, alta frequência, praticar o bem. É a única forma de você se proteger nesse momento. Porque tudo que chega até você tem uma sintonia. Tem que haver um acordo ali, vibracional, entre você e o fato. Não tem como ser diferente. Não somos inocentes, não somos aqui nesse planeta seres que somos da frequência da inocência. Não somos. Mas a dúvida do Maurício eu achei muito pertinente. Se abrir um portal com aquela ocasião, a gente não precisa de uma nova bomba. A gente já está vivendo esse momento de transição. Irão abrir novos portais? Com certeza. É isso que o lado errado da força quer. Mais portal. Exatamente. Porque são dimensões, né? Nós estamos na terceira. E tem a segunda e os demais. São vários portais. Então eles querem abrir, sim. E querem comandar o planeta, de uma forma ou de outra. O Cristo veio dizer, olha, não façam isso. Porque o DNA dessa raça me pertence. Vocês não podem fazer isso. E houve aí um fechamento de portal quando ele pisou nessa dimensão. Houve sim, esse portal foi fechado. Durante 2000 anos, hein? É por isso que ele foi, a elite quer em tirar vez de ouvir Jesus. o Cristo, ouvir o ego. Foram para o poder. Tá aí novamente a queda. Depois que ele foi embora, ficou pior. Por quê? Usaram até o nome dele. Quantas religiões usam o nome dele? Embora não seja cristã, mas está usando o nome dele. Por quê? Poderoso, famoso. As pessoas entram cegamente nas crenças, usando, embora não trabalhe para ele. Mas usa o nome dele. Então, usam todo o legado que ele deixou para fazer coisas que não é suposto a fazer. E usa até o poder do nome dele. Então, ficou pior porque o ser humano escolheu. Não, nós queremos ficar aqui. Então, aquele que faz a escolha para ficar no apego e no controle, eu sinto muito. Ninguém controla nada. E o Dr. Fritz, que a gente estava falando? O que ele acha de tudo isso? Qual que é a visão dele acerca da transição? Como que todo esse conhecimento, essa bagagem que você está passando para a gente, qual é a leitura dele? Porque ele vai ter uma função ainda numa nova terra, porque hoje a gente vive com tantas enfermidades, e isso Sim. provavelmente quando cair todo esse castelo aí dos trevosos, as enfermidades da população humana vai diminuir muito. Como que ele vê tudo isso? Existe uma forma de você evoluir. Conhecimento, inteligência e estratégia. Se você é um ser religioso, não significa que você é um ser humano bom. Tem muita gente ruim que está por aí e nunca foi na religião. E vice-versa. O Fritz, Dr. Adolf Fritz Hans, ele me deu autorização de falar na biografia dele. Eu sempre peço permissão, né? Para falar desses espíritos que têm essa bagagem, a gente tem que lavar a boca primeiro. Porque são seres que fazem a mudança planetária, né? Tem um legado que foi feito pela força de vontade, que já entendeu que a evolução depende de cada um e de você. Particularmente, o Fritz
Na Primeira Guerra Mundial, fizemos muitas atrocidades. Fizemos muitas escolhas erradas, que até hoje a gente lembra disso. Com uma dor amarga, porque nós conduzimos vidas para o lado errado da força. Ninguém nesse planeta tem direito em tirar nenhuma vida. Não importa quem seja. Nós não temos moral para isso. Nem o Cristo fez, menos ainda. Ele entendeu que, quando saiu do corpo, ele, como um general, um comandante, chegou no campo umbralino. Vamos esclarecer algo aqui. No Brasil, existe o comentário do Fritz por todo lado. Fritz em todo lado, todo mundo trabalha com Fritz. Não é ele. Sim. É o que ele me fala. Dr. Adolf Fritz Hans, que é o mesmo que trabalhava com Zé Rigó, lá em Sacramento, em Minas, ele trabalha com a gente e mais 4 médicos hoje no Brasil. 4. Ele afirma isso. Uhum. Os demais são da falange dele, que é gigantesca. Hoje, o que acompanha ele, Dr. Adolf Fritz Hans, 3.000 médicos que andam com ele 24 horas. Nossa. Ele, com essa colônia, inteirou 17 hospitais que ele abre no planeta, que é meu número também, lá na colônia. Então, ele mudou a história da medicina completa no plano astral. Total. Dr. Adolfo Bezerra de Menezes é o médico geral planetário. Que foi Lucas, a reencarnação de Lucas, né? Que teve aqui uma encarnação aqui no Ceará. Imagina um apóstolo nascido no Brasil. Que hoje é o médico geral planetário. Que coordena a falange do Fritz, que trabalha com a gente. Então, o Dr. Adolf Fritz Hans, ele, fora do corpo, estava numa fila imensa, num umbral, conhecido como umbral. E essa fila não andava, 2 anos na fila. Saiu da fila e foi falar com uma senhora de pele escura. Olha, eu estou muito tempo na fila e eu sou um comandante, um capitão do exército, eu não posso ficar na fila. Olha a arrogância. Exato, isso que eu ia falar. É o ego. Que exemplo, Exato, né? Exatamente. Eu não posso ficar. Afinal de contas, eu defendi meu país. Ela olhou para ele e disse: o senhor precisa esperar na fila, porque aqui é por ordem. Ele olhou para ela de volta e disse: eu vou provar para essa mulher que eu tenho mais paciência do que ela. E voltou para a fila. Passou mais 2 anos, chega a vez dele. Quando chegou a vez, ele foi sugado com uma energia clara e deu-se conta que estava dentro de um quarto com muitos espíritos vestidos de branco, e nesse campo estava Francisco de Assis, Dr. Adolfo Bezerra de Menezes e vários outros aí, que estão hoje na Organização da Medicina Planetária. E disse: você fez uma oração? Não, eu nunca segui religião. Quem são vocês? E se apresentaram. E você? Eu sou o Fritz. O Fritz sempre vibrou na coragem, enfático. Nunca teve medo de nada. Eu sou fulano. Você fez uma oração? Não, não fiz. Sim. Aí lembrou da mãe, que ensinaram a ele quando criança. Porque não tinha condições financeiras como criança. Na Prússia Ocidental, que hoje é Polônia, né? E aí cresceu o familiar dele, que tinha muito dinheiro, ajudou ele na faculdade. E aí, olha, tá aqui a sua ficha astral. Você tem aí a oportunidade, nesse momento, de fazer uma escolha. Então você pode trabalhar para a fonte da vida, usando a sua sabedoria, o seu conhecimento, para o bem maior, e reparar os danos que você fez aí, da onde você veio. Porque você tirou muitas vidas. Quando ele estava encarnado. Estava encarnado. Assim que ele formou, ele adentrou no exército. Foi convocado e foi como militar médico. O Fritz tinha uma teoria. Ele treinava soldados no exército. Como era o treinamento dele? Da seguinte forma. Vamos pôr na mesa aqui. Eu sou o comandante e vocês são soldados. Então aqui eu comando. Vocês vão entrar no treinamento.
Se vocês retornarem, vão até ali e voltam, rastejando e voltam. Se vocês olhar para trás, nessa hora eu atiro. Estamos combinados? E ele atirava. No treinamento. Sim. Atirava pra acertar a pessoa? Esse era o treinamento dele. O treinamento era rasteja daqui até ali. Se você olhar pra trás... Se você olhar, nessa hora eu atiro. Caramba. Mas ele... Era a forma que ele treinava o soldado. E muitos morreram ali, inclusive eu. E ele se arrepende disso? Inclusive você? A culpa... Inclusive ele. A culpa é do covarde. Ele sempre fala isso. Se você vibra na covardia, é uma energia que você se esconde para não fazer nada pro bem maior. A culpa é muito baixa, essa sintonia. Arrepender, sim, porque você tirou vidas. Mas como militar, ele cumpria a ordem. Mas ele, com o caráter enfático, era assim o treinamento dele. Se você for lá na cerca e voltar, ou olhar para trás, nessa hora eu atiro. E assim foi feito. Era o treinamento dele. E muitos morreram com honra, porque era muito respeitado dentro do exército alemão. O Fritz nunca na vida dele errou um tiro. Nunca. Nem treinamento. Ele está aqui do lado e está ouvindo. Caramba. Então, e assim fez durante a vida. Então, E a guerra explodiu naquele momento. Entre a Rússia e a Alemanha, existiam trincheiras. Trincheiras é um buraco que você entra dentro. E naquela época, muita chuva. E químico. E ele, como médico, chegou algumas vezes a ficar 20 dias, 30 dias dentro de uma trincheira, de um buraco, urina até no pescoço. E ele cortava, costurava, entancava com areia, com óleo, costurava, amputava a perna ou o braço e punha de volta. Avança. Quando ele falava avança, acabou a brincadeira. Se retornar, o tiro na cabeça. Era assim o treinamento dele. E nós passamos aí dentro da trincheira muitos dias, semanas. Porque ele achava melhor amputar do que o soldado morrer. Ou às vezes, bala na cabeça era mais barato que uns pradapos naquela época. Isso era na Segunda Guerra, certo? Primeira. Primeira. É a Primeira guerra guerra. das trincheiras. É a Primeira Guerra. E aí, nós nos conhecemos aí. Tanto que ele Tirou desencarnou muitas em vidas. 1917. Isto. Tá. Foi quando fez a passagem. E aí caiu realmente ali uma bomba gigante ali, onde nós nos encontrávamos. Mas é isso. Aí, Fizemos quando a ele passagem. chegou lá em cima, como você estava falando, Você depois da filhinha daquele... pode agora trabalhar para a fonte da vida. Isso, exato. Uma coisa que você tem que enjoelhar para a luz, o dia que você pedir misericórdia, está do seu lado. As trevas não. A luz é amor incondicional. A luz não julga nunca, ela nunca vai interferir na sua vida. Você pode agora trabalhar para a medicina, recompensar todo o mal que você fez por escolha, ou pode retornar. Boa. O que A ele escolha é escolheu? sua. E a ficha dele apareceu todinha. Toda a caminhada evolutiva. Nossa. Porque é assim que funciona. Na sua frente. É um painel. Tem como fugir, não. E você pode escolher as duas Aí opções. você, meu Deus, nessa vida eu fiz tudo isso aqui, naquela eu não consegui, e essa aqui tem que preencher esse painel. Naquele momento ele descobriu que o Cristo era o comandante. Bom, se o Cristo é o comandante, ele que assina no final, eu estou do lado errado, ué. Naquela hora ele despertou. Se ele que é o mestre, o médico maior de tudo que move, em outras encarnações, o mal que eu fiz, com tal disciplina, para a luz, para o bem maior, eu vou ser infinito. Que da hora. A partir de hoje, a fonte habita dentro de mim. Então é possível despertar mesmo depois de desencarnar. Olha que incrível. Sim, a maioria, do outro lado, consegue ver, porque sai do véu. Nossa, entendi. Muitos vão e não retornam mais. Muitos criam hospitais, colônias, naves para socorrer as que chegam lá, as pessoas que chegam desenganado, que é a maioria. Naquele momento ele reuniu, ele passou 20 anos dentro de um laboratório, que o Dr. Bezerra de Menezes já organizava. Falou, eu preciso de 20 anos para estabelecer toda a minha vida, toda a minha trajetória evolutiva aqui dentro. Naquele momento ele mudou totalmente a medicina do plano astral.
Toda a medicina que existia até hoje, planetário, o Fritz mudou. Alterou todas as máquinas e aparelhos. Toda a medicina que hoje um espírito, um perispírito precisa, ou a raça humana precisa, ele alterou. Ele modificou. Pro melhor. Para o bem maior. Dele e da humanidade. Porque esse era o propósito, o infinito, né? Já que Não. o Cristo é o comandante, é ele que assina no final, estou usando a minha evolução do lado errado da força, meu amigo. Isso é inaceitável. A partir de agora, é só a medicina e evolução. E aí ele teve a permissão de abrir um hospital, o primeiro hospital planetário. Nesse país foi ele que abriu. E onde é? Aqui no Brasil. Rio de Janeiro. E depois espalhou no Brasil. Então ele abriu 17 hospitais. A colônia inteirou 17. E hoje ele coordena a falange da medicina no plano astral, é ele. Em toda a cirurgia que existe, existe um acima, que é o Dr. Adolfo Bezerra de Menezes, que é o médico do amor incondicional. Então ele coordena toda a falange do Fritz hoje. No planeta é o Dr. Adolfo Bezerra de Menezes. Mas o Fritz atingiu todas as horas que um médico espiritual possa atingir nesse planeta. Ele atingiu todas. Todas? Todas que você possa imaginar. No mínimo, você leva aí 100 anos, vamos supor, para você atingir aí 200 mil horas de um médico. Ele atingiu 300 mil. Ninguém, nem o próprio Dr. Bezerra de Menezes tem esse tanto de hora. Atendida. De bônus astrais. E trabalho. É o funcionário do mês, né? Exatamente. Ele não, é destemido, não tem dia, não tem hora. Se você veio no planeta com missão, ele já chega logo. Todo mundo que trabalha com Fritz já chegou com um contrato assinado. O dia que o Zé Rigó morreu, eu nasci. No dia. Eu cheguei, ele foi e eu cheguei. No mesmo Por dia. quê? Caramba. Missão planetária. Quem tem missão planetária não tem livre-arbítrio. Não tem. Se engane. Se você quiser, mas não tem. É claro que a maioria escolhe depois, fracassam, como muitos fracassam. Porque fazer caridade, você não precisa esperar obrigado em troca, senão o seu galardão é aqui na Terra. Seu o quê, perdão? Galardão seria o seu apogeu, né? Eu faço doação de uma cesta básica e tiro a foto. Ó, tô doando cesta aqui para fulano. Você já recebeu ali mesmo. Isso é caridade? Não. Isso não é caridade. É fazer sem querer nada em troca. É a porta da fonte. Simplicidade, fazer o bem sem olhar a quem. A fonte, lembre-se, sabe de tudo. Se você quer fazer caridade e mostrar para as pessoas, você está no lugar errado. A fonte A fonte sabe que você está errado e sabe já que você está sabe certo. que é o ego, não é do amor incondicional. Perfeito. Muito bom. Hein? Por isso que você tem que sempre perguntar: o que eu faço agora é para o meu ego? É para mim? Ou é para a fonte? Faça essa pergunta antes de dormir, que a resposta vem. Porque a consciência é um espelho, é a sua sentinela. Por isso que sempre a inspiração da sua consciência, a primeira resposta que vem é da intuição. A intuição não erra nunca. Muito Não bom, hein? erra. Não erra nunca. A mediunidade mais original que existe é a intuição, ligar direto com a fonte. Sem alguém interferir, sem religião, sem crença, a intuição. Pergunta para você mesmo, porque a sua consciência é um fractal da fonte geradora da vida. Não erra nunca. E qual que é o papel do Dr. Fritz, depois de toda essa história incrível que você contou dele, qual que é o papel dele nesse momento de transição planetária? Nesse Tem um exato papel momento, específico? despertar consciência. Ele fala assim: acordem, faça o bem enquanto é tempo, enquanto você está no corpo. Por quê? Se você não fizer o bem, vocês vão lembrar do que eu estou falando quando saírem do corpo. Vão chorar lágrimas de sangue por não ter praticado o bem planetário. A última chance planetária que vocês receberam pela permissão crística. Então, cristãos, faça o bem, não perca seu tempo. Mas Então, despertem. Ele usava corte com o Zé Rigó. Porque o Zé Rigó foi um médium. explica pra gente uma introdução sobre o Zé também. Zé Rigó. Porque acho que é importante. a gente Conviveu saber. com ele também, com a gente na guerra, né? Ele e nós criamos muitos karmas. Mesmo recebendo ordem,
tiramos muitas vidas. Ninguém tem o direito de tirar a vida de ninguém. Nem de nada. Nem de um pássaro. Mas quem era o Zé Arigó? Quando o Zé Arigó passou nessa encarnação da Primeira Guerra com ele, que também era um enfermeiro, Pô, desencarnam muitos ali, na mão do Zé Arigó, na mão do Fritz, na minha. Então nós criamos um karma gigantesco, que mexemos com vidas. Vida pertence à fonte da vida. Ninguém pode ir contra essa vida. E nós fizemos muita atrocidade ali. E aí, criamos um karma. E o Brasil, como é um coração, um hospital planetário, todos esses que fizeram karmas em outras eras, em países, karma não é que você tem que pagar algo que você fez, não é uma cobrança, mas você girou ali um campo de força, uma antimatéria que retorna, que nós chamamos de causa e efeito. Ah, mas eu fiz algo errado, mas eu não sabia. Não importa, a consciência é uma sentinela. Não tem como fugir. Você é alertado primeiro, antes de fazer algo do mal, que seria uma escolha vibracional. E aí, reencarnam no Brasil esses médios falidos ou guerreiros que tirou vidas em outros países, fracassaram em outras caminhadas, com batalhas, com guerra. A guerra é um umbral planetário. E fizemos muito isso em outros países, em situações muito, muito delicadas, fazendo escolhas erradas, saímos do corpo. E o Brasil é um país verde da cura, é um hospital planetário. que lindo, né? É um hospital, não tem como fugir. Todos os médicos que desencarnaram na guerra, reencarnaram no Brasil. Quanto mais doutor, mais devedor. Não vem com essa que eu sou doutor agora, eu agora mereço respeito da academia. Quanto mais doutor, mais devedor. Planetário. Você veio para curar vidas. Infelizmente, a maioria escolhem honrar poder aquisitivo. Mas doutor é mais devedor. Então, reencarnaram esses espíritos da Primeira Guerra e da Segunda, aqui no Brasil, que é um hospital planetário, é uma agricultura. E ele teve a chance de vir para o Brasil para trazer e de volta a família dele, aqueles que ele derrubou, aquele que passou por cima, tirou vidas, reencarnaram tudo aqui no Centro-Oeste e no Nordeste. A família Fritz está encarnada hoje no Centro-Oeste e no Nordeste. Tem algum motivo específico por ser centro-oeste do Brasil? Porque a gente sabe que, por exemplo, Chapada dos Veadeiros também, tem ali uma questão toda espiritualista. Tem algum motivo específico de... O que tem no centro-oeste? Existe sim, existe um planejamento, né? Quando você desce ao planeta ou em países, existe um planejamento que é permitido e também pela escolha e também, talvez, um karma. O centro-oeste é o coração do país. Existe uma pirâmide gigante entre Brasília, Goiânia e Palmelo. Uma pirâmide energética dourada planetária. Que é, podemos dizer, fundado pelos Atlantes. Esse país pertence aos Atlantes, que estão de volta agora no planeta. Então, nossos ancestrais estão aí chegando de volta e nós temos que limpar a casa. Então, esses médicos astrais, esse portal do centro do país, entre o Amazonas, Minas, né, e Goiás, é uma pirâmide gigantesca, que podemos dizer que é uma nave planetária. É uma colônia, uma das maiores do Brasil. Entre Palmelo e Goiânia, e Minas tem aí uma colônia que nós chamamos Colônia da Esperança. Então, acima de Palmelo tem uma colônia chamada Esperança, que é a primeira. Mas o Fritz me fala que acima dela existe mais 7 colônias, acima dela, que tem uma comandante, uma coordenadora, que chama Magdala. Esta, para mim, é a maior falange planetária, é o braço direito do Cristo. Ela comanda esses portais aí. Até o Chico Xavier também comentou a respeito dela. A esposa do fundador também, na época, Jerônimo Cândido Gomide, um dos fundadores de Palmelo, né? Também disse a mesma coisa, que ela é a coordenadora dessa cidade, desse portal. Mas a nave é gigantesca. No centro-oeste tem uma colônia que chama Colônia da Radiação, que fica em Goiânia, Palmelo e Brasília. Então você imagina 400 quilômetros aí, num raio de 500 quilômetros, uma colônia, que é a primeira. Conectada com a da Esperança, entre Minas e aqui Itumbiara, divisa de Minas, com Goiás. E ligada também com a colônia que nós conhecemos como Aruanda,
ligada com a colônia do Amazonas, que acolhe aí os índios, podemos dizer, os nativos desse país, que foram eles. O Fritz fala que o nosso país ainda não tem cultura. Não respeitam os nativos, que são os primeiros primatas dessa terra verde, que hoje trabalham no campo astral, ajudando esse país. São eles que vigiam as fronteiras, para que não sejam perseguidos, que o país chamado Brasil, que chamava, o nome era Santa Cruz, não era Brasil. Tanto é que tem uma cidade ao lado de Palmeiras que chama Santa Cruz, que até hoje leva o mesmo nome. Os bandeirantes, quando chegaram na Bahia, vieram para o centro do país, porque tem minerais. Até hoje, tudo hoje é do governo, ninguém pode mexer. Porque tinha matéria-prima, ouro branco, que fabricaram as pirâmides, que levitavam. Esse ouro branco é usado para fabricar naves na 4ª dimensão, Caramba. que vence a gravidade. Caraca. Então, Goiás, Minas tem aí o nióbio, né? Que é um mineral que nós temos aí com abundância nesse país, que o mundo inteiro tem a audácia de querer vir aqui tomar. E tipo, 95% do Brasil tá aqui, né? Esse local... Do mundo, é. Exatamente. É onde tem mais portais. Onde tem os minerais. O ouro branco. O ouro branco foi usado para construir as pirâmides. Mas por que o nióbio é tão importante assim? Porque faz parte... Todas as máquinas que tem hoje, usando a tecnologia da IA, todo tipo de celular, satélite, é usado com material vindo dele. Que são as terras raras que falam. Então, ela é usada para a tecnologia. Então, porque tem um campo vibracional dentro dessa matéria que vence a gravidade, a força da gravidade, e levita. Como que funciona isso? Existe uma frequência nesse mineral que nós somos aí, infelizmente, perseguidos. Esse país é perseguido por isso. Hoje, o mundo inteiro tem vontade de entrar nesse país para perseguir esse material. Porque é trabalhado com uma frequência chamada frequência de silício, que é um corpo que é usado na 4ª dimensão, para levitar. Então, quando você vê um espírito, ele está usando o corpo de silício, que é o duplo etéreo que nós falamos. Ah, vi um espírito aqui, vi um ser ali, está usando o corpo de silício. Não é dele propriamente dito. Não é emprestado da 4ª dimensão. Ah. Porque o espírito, quando está num certo nível, gabarito evolutivo, ele não precisa de corpo mais. Ele é uma luz, um fractal vibracional, uma luz que viaja com a velocidade do tempo. Então, quando você usa essa matéria, é para fabricar isso. Quem tem isso hoje controla o mundo. A tecnologia é usada com essa matéria. E o Brasil é um dos únicos que tem essa matéria. Mas aqui na 3D, os líderes têm acesso a esse conhecimento de antigravidade já? No momento, já sabem. Já sabem. A IA já tomou conta. Já sabe. Hoje, todo o governo usa a IA. Para facilitar, né, descobrir as coisas. Os satélites que existem em volta do planeta também usa. Nós estamos sendo vigiados 24 horas. Eu tive a oportunidade de ir aí no Amazonas. Aí existe um laboratório aí. Todos os cientistas do mundo estão aí dentro, de cada país. Estudando por dia entre 3.000 a 3.500 sementes de plantas que nunca viram, são descobertas aí por dia. Por dia. E são catalogados. Então, esses satélites estão vigiando o Amazonas, que o Amazonas, na verdade, é o coração do mundo, queira não aceitar ou não, mas é. A primeira cidade planetária que fizeram os engenheiros foi o Amazonas. Iniciou nesse país, nesse continente. Foi aqui. Então, esses portais é onde guardam essas frequências minerais para que usem, tanto para o bem quanto para o lado errado da força. É para isto. Porque é uma sintonia. O campo da 4ª dimensão e 5ª, essas naves que vêm por aí, de seres galácticos, são usados esse material. É tipo de um combustível. Então, sem dúvida, existe muita coisa aqui ainda que vai vir à tona nesse país. E o Centro-Oeste guarda essa energia. Os segredos. Sim. Então, mas você falou dos seres de outros planetas. O Brasil é o país já? mais vigiado do planeta. Por eles? Pela luz. Nesse exato momento, o que eu posso dizer, através do meu amigo espiritual, mentor que nos acompanha, o Brasil está sendo vigiado 24 horas nas fronteiras, pelo plano astral, por falanges da Confederação. Porque aqui tem minerais, energias e portais que levam a outras dimensões, nesse continente, que estão sendo vigiados, que não podem ser acessados pelo lado errado da força. Não pode.
Caramba. E nesse momento eles querem fazer isso. Infelizmente. Então, cada brasileiro, segundo Fritz, deveria agradecer de joelho por ter nascido neste país verde. Por quê? Por causa dessa posição tão Porque esse país estratégica? pertence ao coração do Cristo. O ser humano não tem noção quem é o Cristo ainda, apesar É. de tanto conhecimento. Não tem a noção quem é Jesus Cristo, quem é esse logo universal. Então aqui é a terra chamada hospital, planetário. Já que Maria e a falange dela, a falange mariana, está nesse momento em peso, observando o Brasil. Observando e vigiando. Porque a falange mariana, existe outra falange que guarda a falange mariana, que nós chamamos das Amazonas. Elas estão agora em volta do globo. Em particularmente no Brasil. Em volta de cada fronteira, cada canto, esse país está sendo guardado pela falange de Miguel, a falange dos índios, dos nativos e pela falange das Amazonas. A falange mariana está em peso no Brasil, nesse momento, em volta das fronteiras. Queira você aceitar isso ou não, não depende da sua crença. Porque existe um fato para acontecer que não pode acontecer. Que fato seria esse? O lado não luz tem audácia. Não respeitam as leis, não respeitam ninguém. Querem adentrar pela última vez a tentativa de conseguir dominar o sistema. E o Brasil é a chave, é a bola, é o campo de força que eles querem. Por quê? E não pode ser acessado. Porque nesse país, no Amazonas, guarda-se uma energia chamada energia vril. Essa energia vril vigia os portais no Triângulo das Bermudas e em Ratamambá, que é um portal, uma cidade planetária. Ali está guardada a energia vril. Não é interesse, vamos lá vigiar e proteger a Amazônia porque está queimando muito. Não é esse o interesse. O interesse é outro, de outras nações, de acessar essa energia vril. Essa energia vril você fabrica qualquer antimatéria que você queira. Qualquer coisa que você queira, você usa essa energia vril. A última vez usada foi pelos Atlantes. E houve uma guerra entre os Lemurianos e os Atlantes. E foi usada. Infelizmente. Porque muita tecnologia, mas o ego ainda maior. E ela foi usada. E desintegrou. Houve uma separação de continentes. Porque usaram a energia vril. O impacto foi tão grande que depois da Venezuela para lá, eram os Lemurianos. E aqui os Atlantes. Tiveram que usar energia, porque o ego muito inflamado, a tecnologia além do que vocês possam imaginar. Os Atlantes usavam o controle da natureza com a mente e com a batida do coração. Controlava o tempo, a temperatura, a mente das pessoas. Só que ainda o ego muito forte. E houve essa batalha. Infelizmente, o Amazonas, todos tentam adentrar ali. Existem segredos ali que a humanidade talvez não esteja nem preparada para saber. Segredos... Talvez até perigoso. Uma energia, uma força dessa cair em mãos erradas, o que você acha que acontece com o planeta? Pode acabar. Pode destruir o planeta. É mais forte do que a força da bomba atômica? Muito além disso. Caraca. Porque você pode abrir portal. A bomba atômica, a verdade, é para abrir portal. Quem trabalha para o lado errado da força não está preocupado com o ser humano. Isso não é nada. O que querem é abrir portais. Porque o globo está com uma esfera genética agora criada pela Confederação, um field que ninguém sai, ninguém entra. Ninguém sai, ninguém entra agora. Tem que selecionar, porque existem naves que estão esperando você sair do corpo quando você trabalha para o lado errado da força, que te levam para outras esferas. Não pode mais repetir de ano, porque não querem fazer isso. Então são retirados. Então está sendo vigiado o globo terrestre o tempo todo. Caraca. As pessoas pensam que estamos num planeta, numa esfera que viaja aí a 1 milhão de quilômetros por hora, no infinito, numa rocha, e ninguém está sabendo estar assim. A fonte tem controle, somente a fonte. Então, nesse momento, esses seres que estão fazendo tudo isso aí, ainda querem tentar pela última vez acessar essas energias para dominar. Eu acredito que o rei Salomão tentou fazer isso também. Tem lá a pesquisa da matéria-prima, daquele templo, que só existe aqui no Amazonas. Será que ele veio aqui? Eu acredito que sim.
Conta outra história que o homem do bigodinho, para não falar o nome dele, também esteve aqui. O mentor amigo também afirma isso. Que ele esteve aqui no Amazonas. Não foi lá o desencarne dele. O objetivo dele era pegar essa energia vril? Ele estudou sobre o ocultismo, ele adentrou, né? Porque a Alemanha queria ter acesso à força. Do lado errado. Queria ter acesso. Como não houve permissão, porque o mal, ele tenta vencer. O mal tenta vencer. Tenta, mas não consegue. Ninguém pode com a luz. Esse é o perigo de você expandir a consciência com o ego e com a vaidade. Por isso que tem essa lenda de anjo caído. Quando você chega a um nível de conhecimento, o risco de você entrar em queda é 90%. Porque o ego te ganha. Não se engane. Não, eu quero ficar milionário porque aí eu vou fazer o bem. Não se engane. Ser feliz e caridade é gratuito. Você não precisa ser milionário para fazer o bem. Não precisa. Então, você quer ter a consciência expandida com ego e com vaidade, a queda vem. A quinta dimensão não aceita ego. Não aceita. Aí você fica estagnado na quarta dimensão. Aí você vem, volta. Se não adquirir o bônus da expansão com amor incondicional, a expansão real, ela é feita com amor incondicional. Porque se você expandir com interesse, o ego está dentro de você. Ele vai te dar o que você quer nesse planeta. Igual a questão da caridade que você comentou. Exato. Eu faço caridade, mas eu tiro foto toda hora, mostrando a cesta básica, a pessoa que recebeu. Isso não é caridade. Já recebeu o seu galardão aqui na Terra. Porque a fonte sabe de tudo. Ela é tudo que existe, tudo que move. Não tem como fugir. Tem como você estar de fora dela. Tudo que existe é da fonte. Como que eu não acredito? Não altera nada. Você está dentro da fonte, a mesma coisa. Mas nesses intervalos de primeira, segunda, terceira, quarta, quinta dimensão, existem os coordenadores. De acordo com a sua expansão, você vai galgando outras catedrais do universo. Você vai sendo levado para as universidades que trabalham para a expansão da raça humana e de várias outras. O Chico falava, quando ele esteve em Palmelo e em Brasília, ele disse essa palavra. Quando chegar a hora, o momento dos seres mais elevados da fonte manifestar nesse globo, irá manifestar em Palmelo e em Brasília. Chico Xavier. Porque aqui iniciou o planeta. Feito pelo próprio Cristo, com a mente. Será que esse ser crístico já foi entendido? Como que um ser desse gabarito cria dimensões com a mente? Isso é Jesus Cristo. Tem ser humano que tem a audácia de questionar Jesus Cristo. Como é que pode, né? Tem a coragem de questionar um ser Desse gabarito. Sim. Mas dado essa importância aí do Brasil que você está falando, será que quando os seres não humanos de outros planetas vierem para cá para fazer aparição, quando eles saírem da doma ali da região da estratosfera da Terra, será que eles vão fazer essa aparição aqui no Brasil, em primeiro lugar? Eu acredito que eles já estão aqui. Como é uma sintonia, uma frequência, de acordo que são a sintonia, a sua pineal sendo aberta, com amor incondicional, você acessa elas. Nós temos a capacidade de perceber no ambiente quem está ou não. Porque é uma questão de sintonia. A pineal é um satélite da sua alma. De acordo com a sua expansão, você consegue acessar esses campos. E eles também. Porque nós temos as nossas falanges, nossa família astral nos matriculou nessa escola planetária, nesse hospital, para uma missão. Ninguém veio aqui passear, agora estou indo embora. Você veio aqui com objetivo. Mas como eu encontro o meu objetivo? Faça o que você goste de fazer. Não faça nada que você não goste. Você está indo para o lugar errado.
Então, quando chegar o momento que já está em cima da hora, acredita você ou não, porque já alertaram, né, que nós estamos aqui em volta do globo terrestre, presenciando a mudança ou a queda de vocês. Para que essa escola, essa mãe planetária, que não aguenta mais, seja limpa. Então chegou o momento de nós introduzirmos nossos vizinhos. O Chico falou isso em 71. Quem são os vizinhos? Nossos ancestrais, que já estão em outras esferas evoluídas. Nós estamos aí, né, no colegial, tentando entrar na faculdade. Depois PhD e doutorado. E assim para o infinito. Então esses seres estão aí na quinta, sexta, sétima dimensão, porque já trabalharam, já entenderam que o infinito está dentro de cada um, mas nós precisamos acordar. E nós estamos num jardim da infância, andando com a arma na mão aqui no planeta, sem saber o que fazer. Por quê? A ignorância ainda é muito forte na alma humana, mesmo com diplomas. Mesmo com PhD, mesmo com vários cursos, mesmo com a expansão, o ser humano continua praticando o mal. Para ele, para o vizinho, para o país, para o mundo inteiro. Porque ele pensa que ele faz algo errado e fica escondido. Isso é um engano. Está se enganando. Essas entidades que nós chamamos de ancestrais são aqueles que iniciou o nosso DNA, que houve a participação do Cristo, que alguns chamam de pleiadianos, que é a falange mariana. Eles estão de volta. Nesse momento, segundo nossos amigos aí espirituais, estão reencarnando a partir de agora. Que cada esse que reencarna em São Paulo, o campo é tão forte que ele consegue calibrar a energia de São Paulo com a mente. Estão reencarnando novamente. Ah, mas o mundo, como que você vê tudo isso e o mundo está de cabeça para baixo? Não se engane. O mal faz muito barulho. Faz um escândalo. O bem é silencioso. Ele já é. Ele não tem que provar nada para ninguém. O mal tem que provar. Porque o mal, ele vibra no campo do egoísmo, da culpa, da mentira. A mentira, todo mundo acredita instantaneamente. A verdade, você tem que provar ela todo dia. As pessoas acreditam na mentira numa facilidade gigantesca. E vira realidade. A verdade, não. Você tem que provar, você tem que ir para a ciência, você tem que viver uma vida inteira, provar que você é digno. A mentira, não. Só que agora está tudo na superfície. A mentira dura até na esquina, a partir de agora. Dali a verdade tem que aparecer. Mas o campo astral já sabe disso. Tanto o lado luz como o lado não luz já sabe. Por isso que nós somos influenciados 24 horas por dia. Tudo que eu falo aqui, positivo ou negativo, alguém está ouvindo. Ou milhões, ou milhares. Do lado luz e o lado não luz. Por isso a responsabilidade de vocês aqui, nossa, de falar sobre isso. Porque vai despertar muitas pessoas. Muita gente vai entender no momento certo. Porque quando você fala, você explica, você abre um labirinto na consciência da pessoa, que talvez estava bloqueado. Por isso, a necessidade de você se cuidar agora para frente, com a sua sintonia mental. Alguém está ouvindo você do outro lado. Pode ser 1, pode ser 10, pode ser milhões. Porque a sua mente, ela espalha a frequência, que é a primeira linguagem do universo. A sintonia, junto com o silêncio. Porque fora do corpo você não precisa abrir a boca. É com a mente. Tudo que você pensa do outro lado, está todo mundo ouvindo. As falanges inteiras sabem quem é você pela sintonia. Você não tem mais o corpo, mas tem a sintonia mental, que te acompanha pela eternidade. Einstein já sabia disso. Ah, é? Max Planck, fundador da física quântica. O Cristo explicou muito bem isto. Muito bem. O ser fala daquilo que está aqui dentro, do coração, que é a casa de Deus. Então, se você tem luz aqui dentro ou treva, você está falando agora. E a frequência, quando ela é real, ela abrange. Não precisa convencer ninguém. Ela chega. Ela chega.
Então, quando o ser humano entender que ele é um campo de força indestrutível, que ele não pode deixar qualquer ser usar a sua energia, quando ele entender que ele é infinito, que mesmo você suicidou, você não vai desaparecer, tenta para ver. Não consegue. Você é indestrutível. Mas cabe a você compreender que nada nem ninguém consegue te derrubar. Sim. A não ser que você permita. Tudo é permissão. Por isso que não tem vítima. Então, cada um encravada. Cada vírus, cada gripe tem a ver com seu cado de cultura vibracional do seu campo. Cada ser de luz ou trevas, cada ataque ou não, tem a ver com seu campo. Tem a ver. Então, a sintonia da agora para frente será o seu médico. É o seu advogado. Então, eu entendi que a gente tem que evoluir a nossa frequência, toda essa história, né? Para a gente conseguir acessar esses seres de outros planetas que eles estão numa vibração muito maior do que a nossa. Mas tem muitas pessoas que acreditam que eles também vão aparecer para nós, assim como Jesus apareceu, tanto para quem estava evoluído quanto para quem não estava. Será que vai haver essa aparição em massa? Particularmente eu acredito. Porque nós acessamos eles aí na colônia, né? A colônia é um aeroporto astral. Então, eles já estão aí, só que aqueles que estão muito habitolados, apegados, quer saber o nível de evolução de uma pessoa, é o apego que ele tem, observa. Independente de bens financeiros, observa quem é apegado nas coisas. É o seu nível evolutivo. Quanto mais apegado, mais atrasado. Então, o apego na matéria é o atraso do espírito. Quando você entender que você é um ser infinito, quando você entender que desencarnar, morrer é lucro, como Paulo de Tarso fez, aí você vai acordar. Meu Deus, eu estou postando minhas fichas tudo aqui na Terra. E eu não vou levar nada. E já recebemos avisos de toda forma. Até a ciência já avisou, já orientou que tudo é sintonia. Então esses seres usam essa frequência, essas naves, para manifestar. E vão manifestar. E vão manifestar. Bom. Vão. Vão por quê? Chega o momento da humanidade acordar. Essa sala está vencendo. Já fomos graduados e não podemos repetir de ano. Não é mais permitido. Não é mais permitido. O nosso planeta está na curva do universo nesse momento e as pessoas não têm ideia o que está vindo por aí de despertar para todo mundo. Com consciência aberta ou não, com religião ou não depende da sua crença. Para você acreditar nisso, para você evoluir, não depende de crença. A verdade é ela que te barra. Entre você e Deus, o que impede você chegar na fonte é a sua crença. Exatamente. E a única coisa que impede você acessar a fonte é as suas crenças internas. Por isso que a aparição deles é tão importante, né? Para quebrar as crenças da galera. Exatamente isso. Então eles vão manifestar. Ah, mas tem alguns que não trabalham para a luz. Sim, tem. Você acha que todo mundo que está nas igrejas trabalha para o bem? Não. Uns com interesse, outros com poder, cargo. Ego. Exato, ego. Por que esses seres, como Buda, deixou o seu reinado, o império de ouro, e foi dormir e morar debaixo de uma árvore? Porque ele viu que a matéria era maia, ilusão. Acordem. Eu não posso ficar no meu reinado aqui vendo meu povo lá na miséria. Tem algo errado com isso. Quem tem coragem de fazer isso hoje? Ninguém. Me afirma um. Quase ninguém. E todo mundo academicizado. Quem tem coragem? Menos Ele ainda. deixou tudo que tinha. Todo o seu império, todo o seu reinado. E foi morar debaixo de uma árvore. 3 anos. Tinha 3 mil seguidores. Quando voltou, 2 anos, só tinha 2. Eu descobri qual que é o motivo da dor humana. Ué, mestre, isso nós sabemos. Você ficou 3 anos meditando para isto? Não. É o apego. É a causa número 1 da dor humana. Nossa. É o apego. O apego à matéria, ao corpo. A qualquer coisa. A rotina. Porque você é um ser infinito. Se você apegar aqui nessa dimensão, vai sofrer. Apegou, sofreu. Em qualquer coisa. Um Ama relacionamento. e deixa aí. Porque o amor verdadeiro
ele não acorrenta ninguém. A raiva e o ódio, sim, acorrenta. Ele deixou todo o seu reinado e foi caminhar pelas florestas, igualzinho o Cristo fez quando esteve na Terra, pelas campinas. E desapegou. É claro que ele teve que quebrar todas as suas crenças. Conta lá no seu livro, demônios, de toda forma, foi visitá-lo no momento. Porque ele começou a despertar. E quem controla o sistema planetário da Matrix, não, ele tem alguém acordando ali. Vamos tentar barrá-lo. Tentaram de toda forma. Não deixar ele abrir a mente. De tanta crença, apego, contrato. Mas ele desapegou de tudo. Ou seja, se você quer evoluir, seja um ninguém. Desapega. Assim como o Francisco de Assis fez. Família era muito bem. Com seus ganhos financeiros, seus patrimônios. E ele, pai, eu vou pro mundo. Eu descobri algo aí, eu vou galgar, vou caminhar. Não. Você vai ficar para controlar e tomar conta dos bens da família. Você não pode sair daqui. Pai, mas eu tive um glimpse aí. Uma mente aberta. Eu preciso ir. Se você sair dessa porta, você está deserdado da família. Então eu vou sair, pai. Porque o que eu sinto aqui, que naquela hora expandiu a consciência. O que eu sinto aqui é desapegar de tudo. Se você sair dessa porta, você está deserdado. E ele saiu. Volta aqui, tira a roupa. Até a roupa, o pai dele pediu para tirar. E não tinha o que vestir. E lá era um mercado. Ele pegou um saco de linho e vestiu. E foi embora com esse saco de linho. Quando chegou em Roma, e eu tive a oportunidade de conhecer esse caminho lá, em Roma, ele entrou pela periferia da cidade, entrou nos guetos. Cheio de leproso e mendigo. À beira dos guetos. Ele viu um leproso, sangrando. Assim me contou meu amigo espiritual, que nos acompanha. Ele tirou o saco de linho e vestiu o mendigo e foi embora sem roupa. Esse é Francisco de Assis. Caramba. Porque uma vez eu estava fazendo uma palestra. Que exemplo. E o povo aplaudindo. E o mentor chegou devagarzinho perto de mim. Você fala muito bonito, né, meu filho? Faça igual Francisco de Assis. Você conhece a história dele? Mais ou menos. Eu vou te contar um fato que eu presenciei. E me contou essa história. Então tenha certeza que a sua palavra é conivente com a sua obra. Senão você está perdendo seu tempo. Esse despertou a consciência. O Cristo, a mesma coisa. Bahá'u'lláh, Krishna, Confúcio. Como que um mestre desse, João Batista, considerado mendigo, ninguém acreditava nele. Esse cara é louco, nem o soldado ficava perto dele. Ia falando que ia chegar alguém, ia chegar o Messias, ninguém dava moral para ele. O cara andando, Platão, andando na rua, só com roupão descalço. Quando você abre a consciência, a matéria não tem mais razão da existência. Caramba, que aprendizado, velho. Esses são os professores que vieram alertar a humanidade. Estamos numa escassez, né, de novos professores. Estamos, nesse exato momento, sendo observado por esses baluartes, esses professores do espaço, dizendo, crianças, acordem. Acordem porque não dá mais tempo. Despertem. É uma pena, a limpeza não foi feita em 2020, além do que foi, porque alguns estão ainda acordando agora, nesse exato momento. E a falange mariana pediu ao Cristo, espera um pouco. Espera um pouquinho. Segura um pouquinho. Pediu para limpar, segura aí. Tenha uma porcentagem aí que está acordando agora. Ainda é tempo. É. Ainda está tempo desses aí acordar. Desapegar do campo materialista. Então, mas você não acha Nesse exato momento. Que o ser humano em geral, tirando, né, você deu o exemplo de Buda lá, ele conseguiu ter um desapego gigantesco. Só que a maior parte das pessoas teria dificuldade de ter esse desapego porque elas têm medo. Medo de ficar sozinhas, medo de não conseguir sobreviver, de viver nesse planeta. O medo é uma sintonia de baixo escalão. O medo é uma sintonia que vem da sombra, que é uma frequência que é onde vampirizam você. É. Se a fonte é a única razão da existência, você está com medo de quem? Você é filho da fonte? Por isso que o Fritz fala que o medo é do covarde. A culpa é do covarde, que se esconde para não fazer nada. Você é um ser infinito. Você está estagnado aqui nessa matéria, esperando o quê? Porque você pode sair do corpo a qualquer momento. Não tem garantia a vida.
vai embora de mala vazia? O bônus que você sai do planeta e vai para Marte é o bônus que você fez aqui na Terra. É o plasma que você criou. Fazer o bem é o único portal para acessar a fonte, meu amigo. A ciência já provou isso. Com coragem. Já provou. Coragem, avança. E esse ano, quem não vibra na coragem, não fica no planeta. Não tem mais tempo para ficar espreguiçando nesse planeta. Não tem tempo, não importa quem seja. Avança na sua evolução. Bora pra busca cima. conhecimento, busca reforço, frequenta locais recomendáveis, expande a sua consciência, remova suas crenças o mais rápido possível, porque são elas que vão te barrar, mesmo na quarta dimensão. Porque se você não limpá-las, você chega na quarta dimensão, você fica preso no holograma. Você entra dentro da sua crença. E é lá que você é vampirizado. Aí vão colocar parente seu, problema que você não resolveu. Nossa, vai vir o caos. E você fica preso na quarta dimensão, que nós chamamos de mundo paralelo. Aí tem as colônias, as naves, para te socorrer. Aí você chega lá sofrendo, que perdeu a família, que não era sua, é do universo. A sua família real é da fonte. E o seu mentor. E aí, como é que foi a viagem? Ué, eu acabei de chegar, como é que eu tô? Todo machucado. Como é que foi a experiência? Desapega até da dor. Que o ego adora uma dor. O ego adora terceirizar. Eu tô doente porque o Brasil não presta, porque o médico me deu o remédio errado, o governo. Isso é o ego. Terceirizando tudo. Nós somos vítimas. Somos deuses. Se comporte como tal aqui na Terra. Como rei e rainha. Assim falou Jesus Cristo. Nossa, sensacional. Então, pegando o gancho dessa última mensagem que ele acabou de passar aqui pra gente, a gente tem aquela palavra-chave de todo episódio, né? Para saber quem são os guerreiros e as guerreiras que chegam até o final aqui. Então, escrevam nos comentários, que acho que para mim ficou o que eu preciso levar para minha vida, acredito que vocês também. Coragem. Coloquem aí nos comentários para vocês também terem isso na sua vida e menos medo e mais coragem, certo? Exatamente. Coragem para fazer o bem e assim conseguirem acessar a fonte. Exatamente. Exatamente. E inscrevam-se no Lean Podcast. Se esse conteúdo foi legal para você, compartilha aí para quem você ama, seus parentes, seus familiares, seus amigos. E deixem o joinha e principalmente inscrevam-se no link para que vocês não percam os próximos capítulos dessa transição. Gostou de estar aqui com a gente, Reginaldo? Nossa, é uma oportunidade, né? O momento que nós estamos vivendo, é necessário que entenda que todo lado que ainda não é da luz é um professor. E aquilo que já está da luz é para expandir os demais. São caminhos e portais que vocês abrem aqui. E nós sempre estamos aí agradecendo pelo momento oportuno de estar aqui presente com vocês. É uma honra falar de um gabarito, de uma energia como o Dr. Fritz, né? Uhum. É um ser implacável, que trabalha para a luz, haja o que houver. Está sempre aí conosco, no Brasil, né? Ajudando a humanidade. E essa oportunidade de falar sobre ele aqui, e desses momentos que nós estamos vivendo agora, é de extrema importância para todos. Então, você quer expandir, faça o bem, não importa, não importa. Faça o bem, busca conhecimento, se ama até doer e conheça a fonte até sangrar. Muito bom. E convida o pessoal lá, explica para o pessoal, quem quiser conhecer a colônia, né, do Dr. Fritz. Lá em Palmelo. Palmelo, a capital espírita do Brasil, né? São aí 120 quilômetros de Goiânia, né? Pista dupla. Temos aí essa colônia para atender pessoas. E é gratuito o tratamento, viu? Aos sábados, às 8 da manhã iniciamos o tratamento durante o dia inteiro aí e fazemos um tratamento com ele, 3 dias de repouso. Sem dúvida, estamos aí para ancorar e servir. Esta é a razão única da falange Dr. Adolf Fritz Hans existir o nome dele, para servir quem chegar aí busca. Ele e a colônia estaremos aí para ajudar. Gratidão a todos. Né? E se você puder falar com a pessoal que está lá em casa, que mensagem você acha que o nosso querido Adolf Fritz daria
para as pessoas? Que mensagem que está no coração de Adolfo Fritz que vai ser traduzido para você agora, para que as pessoas possam levar para enfrentar esse momento da transição planetária? Nesse exato momento, nunca perca a confiança na fonte geradora da vida. Jesus Cristo é a razão de tudo que existe. Ele que é o médico, é o guia planetário. Nesse exato momento, ele está trabalhando 24 horas para a raça humana e outras. Essa falange do Dr. Adolfo Fritz está no Brasil e estará sempre até que haja o planeta limpado, cada ser humano ter conseguido evoluir. Enquanto houver dor, ele estará no Brasil. Ele está trabalhando para Jesus Cristo, conosco ou com o médio responsável dessa falange. Juntamente aí na colônia, temos aí o tratamento aos sábados para atender exatamente isto. Trabalhe para o bem maior. Não importa o que vão falar, o que vão pensar. Trabalhe para o bem. Faça a sua parte, que você sempre será ancorado pela falange do Dr. Adolfo Fritz. Temos aí sempre o tratamento ao sábado na colônia e também na última sexta do mês, às 22 horas no Instagram, @Reginaldo_Quântico, tratamento à distância, sempre na última sexta-feira do mês. Nós fazemos tratamento à distância, ao vivo, com essa live. Gratidão a todos, que o Dr. Fritz possa sempre estar com vocês aí, nesse tratamento, nesse trabalho. Gratidão infinita. Gratidão, Valeu. Reginaldo. Gratidão, Dr. Fritz, onde quer que você esteja aqui nesse ambiente. E agora você pode dar um tchauzinho ali para aquela câmera, para a galera. Pode deixar Fala. o seu tchau. Valeu. Gratidão a todos. Valeu. Gratidão infinita. Valeu, galera. Coragem, hein? Coragem.